Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje é uma das primeiras gravações de janeiro, dos primeiros programas desse ano de 2023. Na verdade, é a minha primeira gravação do ano. Não sei que dia que ela vai pro ar, mas é a primeira, então voltando depois de um tempo bom de férias. E eu tô com um convidado hoje aqui, que eu tentei muito no ano passado, a gente quase conseguiu no ano passado, mas ele que sempre foi muito importante, ficou importante demais no final do ano passado, mas agora deu certo. Tô aqui com o Marco Brasil, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui, alegria, né? E para mim é uma realização poder estar aqui. Dizer alô meu povo aqui, parabéns pelo seu projeto, pela sua capacidade, pela sua forma de conduzir. Eu sou você que tem milhares e milhares de seguidores aí, eu sou mais um seguidor seu, né? E te acompanha. É um prazer estar aqui, poder representar a área do rodeio, né, da bota, do chapéu. E estou à disposição, meu amigo. Tem uma coisa, na hora de apresentar o convidado, fala assim, o que ele é exatamente? E talvez você, se for pegar a sua história, dá horas de história de aqui. De parafuso a foguete, eu tenho um pouquinho de cada coisa. Mas o interessante, assim, o locutor de rodeio, o Marco Brasil, para mim, eu te conheci como o cara do disco. Sim, dos discos, sim, assim, sim. Pô, beleza, do rodeio, depois eu vi que você era o cara do rodeio, mas era por conta dos discos e passava propaganda. Você, na hora de se identificar, na hora de explicar quem é você fala o quê? Além de deputado federal, que a gente vai falar mais pra frente. Alô, meu povo, quem vos fala se apresenta, sou doçura, sou pimenta, sou grosso e gentil, sou trovão, sou tempestade, sou do campo da cidade, eu sou Marco Brasil. Rapaz, tem uma ligação boa e você não está fora. De todas as minhas histórias, e são muitas, as pessoas às vezes estão perto de mim e falam de violão, eu tenho uma história conectada ao violão, tenho uma história conectada à música, ao show, à profissão. A Campinas, 1982, eu vim aqui nas categorias de base do Guarani, então daqui, depois fui ser jogador de futebol, enfim. Você tocou num fato muito interessante, que é essa questão do disco, do CD, do DVD, do CD, da fita cassete na época. Eu sempre fui um apaixonado por rodeio. Eu sou nascido em Dracena, aqui no interior de São Paulo, morei muito tempo em Marília, mas tenho o Paraná como Londrina, a cidade da minha sorte, a cidade que eu pretendo ficar para sempre. E entre Londrina e Marília, Assis, onde eu trabalhava como policial rodoviário. E eu era um apaixonado por rodeio, eu sempre fui apaixonado por rodeio. Então, peraí, futebol, jogador de futebol, policial... Na verdade, eu fui jogador de futebol, eu sou de uma origem, de uma família humilde, e fui criado sem pai, pela minha mãe, pela minha avó, meu avô morreu muito cedo. Eu não tive a referência masculina dentro de casa. E isso foi uma das coisas que sempre me encabulou. E eu tive que fazer isso por mim. Eu tinha que ser duas pessoas. Eu tinha que ser aconselhado e ser o conselheiro, né? No mesmo tempo. Então me aconselhei a ser jogador de futebol, que eu era alto, tal, então goleiro. Então tinha as condições. Então perambulei aí por todo esse Brasil aí, nos times. Fui até jogar no Paraguai, Libertar Clube, Esportivo Luquenho, Guarani, Noroeste Bauru, Santa Cruz. E eu vim um dia em São Paulo e vi uma placa, um outdoor. Inscreva-se na Polícia Rodoviária e garanta seu futuro. Falei, cara, é aqui que me vou. Desci, fiz o teste e tal, passei, comecei a trabalhar na Polícia Rodoviária. Fui transferido para o interior. E eu falei, cara, eu não quero ficar só na polícia, eu quero outra coisa. Aí prestei vestibular na Unimar em Direito, passei. Então, ficava levando a minha vida ali. Meu sonho aí, eu mudei, me aconselhei a ser delegado. Falei, eu quero ser delegado e tal. E nesse meio termo, um dia eu peguei uma carona com o Nivaldo Siciliato. O Nivaldo trabalhava arte, som de Assis, mexia com som, sonorização, e ele estava saindo. E a polícia, cara, é o seguinte, os caras chegam lá e dizem para você assim, ó, amanhã você está de folga, mas amanhã você tem que trabalhar às 9 da manhã. Tu tem que ir, cara, acabou. Sim, senhor, não, senhor, e pronto. E aí, Dia das Mães,
primeira visita na minha casa, o Marco Filho tinha acabado de nascer. Então tinha me preparado para receber minha mãe, tinha construído uma edícula já em Marília e tal. E de repente, cara, chega de manhã os caras, você entrar 1 hora hoje na base lá em Assis. Eu falei, pô, não vai dar nem para almoçar com a minha mãe e tal. Minha mãe não tinha nem acordado ainda. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada. Então os caras batiam no portão, eu fui atender e era a viatura me avisando. Então, pô, me troquei, pé da vida, e fui para Assis de carona, Dia das Mães, na hora do almoço, ninguém fica na estrada viajando, né? E aí, cheguei lá, o cara falou, você não vai entrar 1 hora agora, às 13, você vai entrar 1 da manhã, cara. Porra, falei, caramba, aí voltei, falei, vou para casa, ficar mais um pouco com a minha mãe. E nessa volta, eu muito triste, chorando ali, assim, de nervoso na rodovia, tentando uma carona de volta, já próximo ao meio-dia, entra um cadete assim, verde. Eu falei, fela da mãe. O cara freou e voltou. Eu falei, bicho, esse cara vai mexer o saco, eu vou dar umas braçadas nele. E ele disse, pô, tô indo embora, só que tô com pressa, eu quero que acelere. Eu vou acelerar, se não, você pode ir comigo até Marília. Eu digo, cara, acelere mesmo, aí que eu não vejo a hora de tirar esse uniforme, essa farda, cara. Ele, pô, você não gosta da polícia? Eu disse, não, pô, eu gosto de rodeio, tal, e não sei o quê. Ele, eu trabalho com Asa Branca. Nossa. Pô, e o Asa Branca, cara, tá me dando trabalho danado. Se eu não chegar em Goiânia até a noite, eu tenho que acelerar muito. Se eu não chegar em Goiânia até a noite e eu não for regular o som para ele, ele falou que se eu não estiver lá, ele não vai querer meu som, vai dispensar, não vão pagar meu som. E o Asa tinha muito disso, né, cara? Dava essas loucuras nele, ele era fogo. Aí eu fui, conheci o Nivaldo. Então desci e falei, eu moro naquela casa, tal. E passou o tempo, alguns dias, e falei para ele que meu sonho era ser locutor. Aí ele passou um dia e deixou entra em contato comigo. Eu falei, esse cara foi multado, cara, quer que eu quebre as multas dele. Aí um dia eu estava de novo na estrada para ir trabalhar em Assis, passou uma Fiorino com as caixas de som, era o Nivaldo de novo. Tô indo para Assis, quer ir comigo? Pô, não, rapaz, vou montar uma loja em Marília, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, legal. Fizemos uma amizade que até hoje, quase 30 anos. E o Nivaldo me deu a primeira oportunidade, na Sexta Ficar. Então, em 1994, eu narrei, outubro de 94, narrei a primeira Ficar. A Ficar é onde? Em Assis. Assis. Aí narrei o rodeio da Ficar, mas não sabia narrar. Fui com a camisa de casamento, calça de tergal. Você frequentava rodeio ou não era sua praia? Eu narrava, cara. Eu narrava dentro da faculdade, narrava... já é cultura sua? Cultura minha, já, assim, fazer verso, brincadeira. Essa alegria, muito brincalhão, eu sempre fui assim, né? De improviso, eu sempre fui do improviso. E aí, eu narrei 3 dias, aí uma cidade vizinha, Palmital, me chamou para que eu narrasse um rodeio amador. Então só foram esses rodeios. Aí em 95, eu fiz um rodeio na Unimar, um rodeio universitário. Puta, e ganhei um bom dinheiro, e foi um sucesso. Aí eu disse, é esse caminho que eu vou. Mas podia fazer polícia e trabalhar no rodeio? Eu podia. Então, eu fiz, mas aí eu vi que eles iam me apertar, e era isso que eu queria. Mas o Marco tinha nascido, o João estava vindo já... Então, era muita coragem você sair do certo para o duvidoso. Mas eu tive essa coragem e daí eu me joguei no mundo. Mas eu não narrava, eu não tinha voz, eu não tinha essa aptidão. E também era muito difícil o rodeio. Então, eu pegava um fita cassete com essas fitas que eu tinha, e chegava aqui, Pinute, você é prefeito aqui, tá, olha, veja eu narrando e tal. Não passava uma vergonha, eu forcei uma situação. Você se vendia? Eu me vendia, ninguém ia me vender, eu me vendia. Ia lá falar pro cara, olha, você é rodoviário. Eu falei, sou policial rodoviário. Tá? Então, eu conhecia muita gente. E aí, estava meio difícil, porque já tinham bons locutores na região. É difícil você entrar. Daí, Pinute, eu tive uma ideia. Fui numa rádio, o seu Beato, que era gerente da Itaipu FM, me deu uma vaga ali na rádio. Então, ele me deu um horário, das 4 às 5 da manhã. Eu ia na rádio, não tinha locutor nessa época, então eu fazia. Então, mas quem vai ouvir um cara 4 horas da manhã? Alô, meu povo, que não sei o que, narrando um rodeio, 4 horas da manhã, as pessoas acordando.
Mas fiz esse programa, outra rádio me chamou. Quando outra rádio me chamou, e eu vi, aí eu pedi o afastamento da polícia. E aí na rádio eu fazia os poemas, ficou muito famoso esse programa, chamava Bola Gato. Então era bem bacana, tinha o Márcio Medeiros, ele tirava sarro, que eu era jacu e tal, então bota uma música aí, eu botava o LP lá, o Tião Carreiro, pô, que porcaria o Tião Carreiro, toca aí Madonna, pô, e eu não sabia falar inglês, né, velho? E aí eu me atrapalhava tudo no inglês tal, e ele tirava sarro. E aquilo foi criando um clima na cidade, das pessoas tinham pena de mim e tal, ali. E era muito legal, cara. E a gente fazia muito bem esse bate-bola. E aí eu tive ideia de fazer um CD, As 12 Mió do Bola Gato. E eu falava esses versos. O Paulo Gomes tinha uma loja de venda de CDs, ouvia meu programa, era até patrocinador. Então o Paulo gravava os áudios disso daí, né? Então nos colocamos numa fita, eu tinha uma moto já na época, troquei com o cara do estúdio e lancei meu primeiro CD. Porque eu tinha a ideia de vender 1000 cópias, tipo hoje a R$10, 10 mil, eu estava rico, então poderia tentar um pouco mais no rodeio, porque também já estava dando prazo de eu voltar para a polícia, eu teria que voltar para a polícia. E aí o Paulo Gomes pegou e mandou para 2 gravadoras, Warner e a Polygram. Eu estou um dia lá em casa, no fundo do quintal, o cara me chamou, tu volta aqui hoje, eu volto daqui 1 hora, se arruma aí que nós vamos para São Paulo, tem uma reunião lá. Eu nem sabia, cara, eu não imaginava o que ia acontecer. Aí daqui de São Paulo fomos ao Rio, cheguei no Rio, os caras me colocaram no estúdio, eu já gravei uns versos e vim embora. Eu lembro que o cara me disse assim, se em 3 meses você vender 10 mil cópias, nós vamos renovar. Se não, acabou, essas 10 mil cópias vendidas, 8 mil, 9 mil, é o custo da gravadora. Agora, 10.001, a partir do 1 você começa a ganhar. Então eu vim embora para casa. Aí chegou Barretos, tal. Eu nem fui para Barretos, mas em 3 meses vendemos 400 mil cópias, cara. Por que você acha? Era muito popular esse lance do verso? O que foi? O lance do verso era uma coisa diferente. Até hoje as pessoas lembram isso. Isso foi em 1996, quando eu lancei esse CD. 96? Nossa, para mim era mais recente. Não, eu lembro que tem músicas que eu tenho registro com você falando no início. Sim, Não Acredito, Chitãozinho Chororó, Bailão de Piano, João Mineiro e Marciano, Sandy Júnior, Sábado à Noite. Foi um baita de um sucesso. Tanto sucesso que eu estava na outra semana, os caras falavam para mim assim, cara, você explodiu em Barretos. Cara, você explodiu. Cara, você explodiu. E eu, cara, explodi, não explodi, eu não entendia, nem queria, nem achava. O meu negócio era pegar esse CD da gravadora, piratear ele, fazer 1000 cópias e vender na faculdade. E pegar os 10 mil meu e estava tudo certo, não acreditava. Aí, primeira entrevista, né, assim, Jô Soares, sem conhecer nada, cara. Vambora, Jô Soares hoje, Silvio Santos, Planeta Xuxa, você que vai apresentar o Planeta Xuxa, no lugar da Xuxa. Então foi muito intenso tudo isso. Daí, como a gravadora, os caras da gravadora tinham ido a Barretos, e as pessoas perguntavam, cadê o Marco Brasil? E ninguém sabia, porque eu não era narrador ainda. Eu era narrador. Entendi. Ali, regional. Então eu não estou errado de ter conhecido você como o cara dos discos. Por isso que eu estou te explicando. Eu tive muita dificuldade. Chegava na cidade, os caras, você vai entrar lá dentro, você vai narrar com os touros e tal. E aí, os caras foram a Barretos e conheceram o Leandro Sato, a Mara Magalhães e o Barra Mansa, que estavam narrando nessa época. Aí o cara da gravadora deve ter perguntado, eu imagino, cadê o Marco Brasil? Marco Brasil não narra aqui. Os caras falaram, pô, se o Marco Brasil nós vendemos tudo isso em tão pouco tempo, se pegar a Mara Magalhães, o Barra Mansa e o Leandro Sato, pô, nós vamos explodir. E a gravadora meio que me escanteou. Não me atendia, também demoraram para pagar, enfim, rolo e confusão. Mas aí, cara, a Warner me chamou, a Warner Continental. Então, através da Edmeia,
Ontem eu estava relembrando um pouco disso aí com o Wilson Soto, que foi presidente, eu estava na atração. E aí lançamos mais um CD, que foi o que arrebentou, que foi Festa de Peão, volume 1, que tem aquele poema Adeus Papai, Adeus Mamãe. Para mim, eu estava falando dele antes aqui. E tem aquela homenagem também que eu fiz às pessoas que fizeram do rodeio, da música sertaneja, essa grande emoção. Então, participei muito. Sou um dos maiores vendedores de CDs, né? Não parece, mas... Sem cantar. Sem cantar. Sem cantar, sou um dos maiores vendedores. Hoje, se você colocar na época do CD, né? E manter, cara. Muito grato a Deus, ao povo brasileiro, às pessoas que me dão essa oportunidade. Você toca num assunto importante. Sem cantar... Eu não sei se você canta. Você canta? Não. Cara, eu já cantei algumas músicas, né? Nós temos aquela música Agito do Meu Povo, sim. Cadeia, não, mas pé. Eu não gosto, cara. Tem uma dupla até agora com o Peão do Vale, que a gente canta umas modas, mas eu não gosto. Eu acho que eu não nasci para cantar. Mais na brincadeira. Na brincadeira, Eu gravei música com Eu Trepo Semia, Jade Jefferson, finado Juliano César. Depois eu gravei uma com o Juliano César, Como Eu Chorei. Tem uma Devo no Nego também, que é minha, e do Renato Maia, que o Zé Neto regravou esses dias. Então, mas eu fico mais assim no rodeio mesmo. E de lá para cá foram 19 vezes os Estados Unidos, Japão, França, tudo levando a emoção. No Paraguai, todos os anos eu faço muitos shows por lá. Então aí eu lancei também, porque a cidade queria conhecer o Marco Brasil. E não tinha rodeio. Aí eu lancei a banda Alô Meu Povo, e fazíamos os shows, e eu narrava, animava festa, batizado, noivado, velório, crisma, desquite, divórcio, tudo. Então, fui bem feliz nisso tudo. Mas nunca perdi a humildade, tenho amizade com todos os narradores de rodeio, sempre respeitei todo mundo. Estava vindo falando no celular do Cabral agora, que Cabral é um locutor que na época era muito famoso na região de Marília. Eu estava dizendo com ele que eu sigo vários locutores de rodeio, que eu curto todos os locutores de rodeio, que eu nunca briguei com ninguém, não tenho inveja de ninguém, tanto que o Asa Branca foi um grande expoente e foi um dos grandes amigos que eu tive. E na hora difícil, eu sempre fui fã dele, na hora difícil eu estava com ele, na hora boa estava com ele, assim com todo mundo. Então, eu estou deixando esse legado, né? Porque também tem o início, o meio e o fim, né? Hoje o Marco Filho está narrando, está levando... Vocês narraram juntos, né? Já, muito, muito. É bem bacana. Né? Tem o Gleides Rodrigues, o próprio Almir Câmara, o Cuiabano Lima, que faz um trabalho de marketing bacana também, um cara muito inteligente, busca outras vertentes, não só viver do rodeio, né? O rodeio tem um problema grande. O rodeio não valoriza os seus ídolos. O rodeio sempre serviu e foi usado por todos. Só tiraram do rodeio, nunca entregaram ao rodeio. Então, antigamente, Chitãozinho e Chororó gravava música de rodeio, Leandro Leonardo, César e Paulinho, enfim, todo mundo, Mato Grosso e Matias, falavam do rodeio, né? Usaram o rodeio. E eu sempre digo às pessoas que às vezes eu estou no rodeio e a banda está lá em cima já passando som e você diz, ô irmão, espera um pouquinho aí. E tem muito problema disso, o cara quer essa briga histórica já apareceu muito. Mas é uma briga histórica. As pessoas querem culpar o rodeio porque o cara não tem coragem de culpar o presidente. Por que não começa o rodeio? Você acha que eu quero ficar lá na cidade esperando 11 horas da noite? Já aconteceu de eu chegar a ficar no carro, no camarim, das 8, 10, 11, uma hora eles querem em público, outra hora tem que esperar o prefeito que vai usar a palavra dentro da arena, tem que esperar o presidente do sindicato, e no show não tem nada disso. O cara chega, canta e vai embora. Né? Aí o cara culpa o rodeio que demorou. Não é o rodeio que demorou. Ninguém quer ficar lá também não, nem o tropeiro, nem o peão, o cara quer ir lá ganhar o dinheiro dele, fazer a apresentação e ir embora. Eu recebi o Beto Lara aqui no ano passado e fiz essa pergunta, por que show atrasa tanto em rodeio? E ele respondeu
porque essa política às vezes é difícil, né? Às vezes o rodeio, ele quer começar mais cedo, mas não tem ninguém para assistir. Aí espero começar mais tarde, só que daí atrás do show. E nós deu uma briga nos comentários, porque meio que cada um defende um lado, né? E bom, mas é ignorância esse equilíbrio da difícil pessoa de achar. não poder entender. O que é bacana e que precisa ser feito no Brasil? No Brasil é o seguinte, hoje o poder público não ajuda muito os rodeios, as prefeituras, às vezes, que fazem o evento, né? Nos Estados Unidos, 8 horas da noite vai começar o rodeio. Se tiver público, começa, se não tiver público, não começa. Tal. Mas muitos rodeios dependem da bilheteria. Tá, você comprou o bilhete, sei lá, assistir o rodeio, ver o Marco Brasil, ver o Touro Bandido, ver o juiz que você quer, ou o locutor Gleides Rodrigues, o Marco Brasil Filho, o Daniel Tibiriçá, quem seja, Humberto Júnior. Você chegou lá, o cara falou, não, o rodeio já acabou. Pô, você vai ficar pé da vida, né? Então, há esse imbróglio aí. Mas as bandas às vezes chegam, atrasam pra caramba. O rodeio vai começar às 8 horas. A banda chega às 6 e passa o som até às 9, né? Até 10 horas. Você chega no rodeio para narrar, a banda tá passando. Não tem como você fazer as duas coisas. Ainda precisa falar em cima do cara. Né? Por que Barretos dá certo? Porque é do rodeio? Porque o povo é do rodeio mesmo? Não, porque Barretos é o seguinte... o rodeio começa 8 horas. Ah, tá. Né? Então, às vezes, o próprio contratante também, ele fala, o rodeio começa às 8. Você vai lá, começa às 11. Eu já comecei o rodeio 1 hora da manhã. E você compreende que eu gostaria de ter ido embora. Mas você compreende que as pessoas estão chegando, tem cidades que o costume da cidade sair mais tarde. Né? Então, aí, às vezes, dá muito imbróglio. Eu já tive esses imbróglios. Já tive muitos problemas com Ivete Sangalo, enfim, e um monte de gente por não respeitar o rodeio. Mas eu digo às pessoas, nego desvalorizava muito o rodeio, principalmente quando tinha muitas boates, sabe? Uhum. Os caras cantavam em boate e acharam que não precisasse do rodeio. Hoje, muitos usam o rodeio, vou fazer o rodeio da cidade tal. O cara usa o nome rodeio, contrata super pouco, paga super mal os profissionais. Só para usar. Só para usar que vai ter rodeio. Levam grandes shows, pagam absurdos shows, que vale a pena, né? Cada um tem o seu valor. Mas usa-se muito o rodeio, né? E não valoriza o rodeio. Infelizmente, é isso que acontece. Então, se você me perguntar, Marco, o que você vê o futuro do rodeio? Se a gente não se unir, se a gente não se preparar em defesa do rodeio, teve agora um movimento grande para que proibisse o rodeio. Poucos artistas que comem e bebem do rodeio e cantam em rodeio, ninguém levantou a mãozinha em defesa do rodeio. Né? Então, se acabasse o rodeio hoje, ia ter show onde? Ginásio de esporte. Né? Um festival ou outro ali, mas de resto... Os festivais, o festival, hoje em dia, o que está acontecendo? É muito importante eu falar isso, que fique registrado aqui para a história futura. Não que eu seja o dono da palavra, o dono da verdade. Os festivais, os próprios artistas, com essa modernidade nova, essa tecnologia, esses altos empresários, trouxeram uma novidade boa, né? Deram oportunidade a novos talentos, mas perderam a referência do que é a arte e do que é o dinheiro. Né? Ô Marco, entre o dinheiro e a arte, você prefere qual? Eu prefiro a arte. A minha arte vai ficar, e tudo que eu fiz, daqui 50 anos, meus netos, bisnetos vão saber que eu passei por essa vida e fiz. O dinheiro é bom? É bom, mas também não é tudo, não me vendo. Escritórios que pegam, contrata a pessoa e a leva... a Americana tem um rodeio. Antigamente tinha um rodeio de Americana. Esperava-se um ano todo para que acontecesse o rodeio de Americana. Para você ver o Milionário Zé Rico, para você ver o Ataíde Alexandre, para você ver o César e Paulinho, para você ver o Chitãozinho Chororó, né? Agora não, o que os caras fazem? Eles vão no rodeio uma cidadezinha,
Vamos colocar lá em Itacoatiara, lá no Manaus. Deu bom o público, puxa, esse rodeio lotou. Na outra semana o empresário está lá alugando o local e levando seus artistas para lá, né? Então o que aconteceu com o rodeio? Foi usado, a modernidade chegou no rodeio também, e tem muitos lugares que proíbem o rodeio show, o próprio Gene Faribault, que fazia um baita show, a Jaine, que era um baita show de arena, cantava, abria. Eu tenho às vezes dificuldade, que nego, poema, você faz o poema. Cara, quem vai ver o Marco Brasil, o cara espera ver o poema. O cara que vai no show do Chitãozinho Choró, espera ele cantar Fio de Cabelo, né? Eu acredito que seja isso. E hoje tiraram as comissões de rodeio. Não existe mais comissão de rodeio. Por quê? Porque não precisa comissão de rodeio. Os caras peitaram em eles mesmos fazerem rodeio. Então isso fui tirando. Então eu chego na cidade de Dracena, por exemplo, eu vou fazer um rodeio. Eu posso fazer um rodeio? Sim, você pode. Só que você vai chegar lá em Dracena, vai botar arquibancada, deu bom. Se deu ruim, você junta as suas coisas e vai embora, não paga ninguém, deixa hotel sem pagar, sabe? Existem muitos malabaristas nessa arte. O que acontece hoje com o rodeio? O rodeio perdeu suas referências, está perdendo suas comissões, os sindicatos rurais que faziam o rodeio. Por quê? Porque você chamava o presidente dentro da arena, a comissão, todo mundo quer ser lembrado. O cara não vai te ajudar de graça, colocar seu nome, ser o responsável de uma festa aí, ele não aparecer aquele minuto, ele não poder falar. O Beto Lar, você trouxe o Beto Lar aqui por quê? Porque ele é presidente de uma das maiores festas do Brasil, né? Então, quer dizer, hoje em dia tem circuitos por aí você não sabe nem quem é, que não pode nem falar não fala, o nome do presidente. O público nem ouve falar o nome do cara. Não pode falar o nome do cara. Tem lugar que não deixa nem falar o nome do prefeito, o cara que está pagando. Então o cara diz, para que eu fiz tudo isso? Né? E o rodeio é um caminho que você fala o nome do patrocinador, o rodeio reverencia o artista que vem tocar depois, todos os locutores têm essa humildade, reverenciam aí todos esses segmentos. E por muitas vezes o rodeio é pisado, é maltratado, né? Nós temos o Capitão Augusto, que faz um trabalho bacana em defesa do rodeio, mas é muito pouco perante a grandiosidade do rodeio. E hoje, se você me perguntasse, Marcos, você acha que o rodeio corre risco de acabar? Sim, por vários motivos, né? Você acha que tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade, principalmente agora, com esse mundo moderno, né? Com o governo petista, a própria Gleice, que é deputada pelo Paraná também, se demonstrou contra. Eu até pretendo conversar com ela, para explicar para ela. E digo para você, Piuti, se provarem que o rodeio maltrata os animais, você nunca mais vai me ver falar em rodeio. Estou para assumir agora, deputado federal agora, começando a 57ª legislatura. Renuncio, se provarem que o rodeio maltrata os animais, eu renuncio meu mandato de deputado federal, paro de narrar rodeio, né? Porque eu tenho tanta certeza que os rodeios não maltratam. Um animal de rodeio, por exemplo, trabalha 34 segundos no mês inteiro. E o que dá o gasto, mesma coisa você dizer, amanhã eu dizer, olha, daqui um pouco vai aparecer um doido aí, é proibido criar cachorro em casa, porque você cria o cachorro e ele trabalha para você protegendo a sua casa. Não, porque você abusa do cachorro como se fosse uma criança, você pega o cachorro no colo, não pode. Puxa, tem uma frase muito bacana, que diz que o animal mais fraco, o mais lento, o mais ignorante de todos os seus pares é o ser humano. E o cavalo o transformou em rei, né? Então, poxa, se você vê a história, Jesus Cristo andou no jumentinho lá,
Tem gente que fala, Marco, maltrata o cavalo, o simples fato do cara montar. Eu não sei onde as pessoas... Olha, então proíbe-se matar boi, não mata mais boi. Não sei onde vai pôr tanto boi. Vai ter que sair a cidade, os carros, e botar tanto boi, botar tanta... Já tem mais boi que gente, Tem né? mais boi que gente, né? Então, são algumas coisas que as pessoas não conhecem. Chegou um dia, uma mulher disse assim para mim, Piuti, Marco Brasil, eu gosto de você, mas eu não gosto do rodeio. Eu falei, por que você não gosta do rodeio? A hora que dão aquela flechada na cabeça do boi ali, que mata o boi, eu não gosto. Eu falei, minha senhora, isso é tourada, não existe isso no Brasil. As esporas não machucam. Aperta o saco do boi, isso é uma mentira. Se apertar o meu, o seu, o testículo de qualquer um aqui, o cara vai deitar de um boi. Por exemplo, égua pula no rodeio e égua não tem saco, né? Não tem testículo. Porra. Então, é muita informação errada, né? Muita informação errada. E nós estamos vivendo um tempo difícil aí de ideias. Eu conversei com algumas pessoas que te conhecem lá de trás, né? Conhecem há muito tempo. Então eu tenho histórias impublicáveis sobre o Marco Brasil. Mas uma coisa que me disseram muito é que você pegou, em anos 90 deve ter sido, um auge da questão de locução de rodeio, né? Que os caras foram realmente valorizados, que você tem o Asa Branca, que ficou conhecido do Brasil inteiro, você ficou conhecido do Brasil inteiro, tem vários nomes, que o Gleidson acho que é um pouco depois, né? Não, o Gleidson é mais antigo do rodeio do que eu, ele, o Almir. Mas ficou depois com a música da veio na sequência. Eu peguei referência à música. Sim. Como é que... Principalmente eu queria saber um pouco da convivência do Asa Branca, você pôde conhecer, e todo mundo sabia, a história dele é muito pública, que ele foi um cara muito doido, né? Ele fez todas as coisas boas e ruins que podiam ser feitas, e você conviveu. Como é que foi? Você era muito novo também, né? Você pegou... Eu peguei, já tinha quando eu conheci o Asa Branca, a primeira vez que estava eu e um amigo Beron e o finado Tavares estávamos em Chaporã, que ele foi fazer um rodeio lá. Porque vocês tinham um pouco de artista, não tinha? A vida um pouco virou de artista. O Asa mais, assim, pela referência, namorava muito as artistas e tal, e eu acho que pela altura, assim, minha forma de ser, mas eu aprendi muito com o Asa. Mas uma referência bem bacana que eu tenho, se me permite, Piunti, quando eu fui narrar rodeio, o que eu fiz? Eu parei e pensei, falei, de quem que o povo gosta? Aí eu vi que as pessoas gostavam da voz do Asa Branca, da voz do Barra Mansa, gostavam do Asa Branca pelas suas loucuras, pela sua reverência, gostavam do Piracicabano, que narrava legal. Então eu fui buscar essas referências. Eu me dediquei a isso. As coisas que o nego não gostava do fulano, do ciclano, do Beltrano, eu também aprimorei. Então as pessoas não gostavam que do Asa Branca ele atrasava, ele não cumpria, ele dava trabalho e tal, ele era polêmico, né? Então eu fiz tudo ao contrário do que eles, quando me surgiu a oportunidade. Então, quase 30 anos eu nunca faltei em nenhum evento. Eu já fui em rodeio triste, alegre, feliz, no dia da morte da minha mãe, sem voz. Então, eu posso estar com o maior problema que for, com a maior dificuldade, de qualquer forma. Já fui narrar de perna quebrada, engessado. Então, eu coloquei isso na minha mente, né? E me transformei nisso por isso. Agora, o Asa tem muitas histórias, as loucuras dele, mas foi um cara que deixou um legado. Não tive o prazer de conhecer o Zé do Prato, mas convivi bastante com o Asa, com o Barra Mansa, entre outros narradores que já se foram. E tem uma história de erros, de acertos também, mas de muita positividade, de muita humildade, de muita interação e responsabilidade. Você sempre teve uma voz boa? Não. De menino, não? Teve que criar? Tive que criar. Quando eu peguei essa referência do Barra Mansa, eu fui numa psicóloga que atendia a Prefeitura Municipal de Marília e levava fita, eu quero ter essa voz, eu quero ter essa voz. Na psicóloga? Na psicóloga.
E depois ela me indicou a fonoaudióloga e aí eu fazia as duas para poder entender. Se você for... Agora não, porque acho que já calejou minhas cordas vocais, mas eu tinha a voz de taquara. E eu era alto e tinha essa voz de taquara. Até na época da polícia eu tinha, né? Boa tarde, dá seu documento aí. Não ficava bom, né? Não ficava bom, né? O Marco Filho já nasceu com uma baita de uma voz. O Marco Filho, se ele tivesse aqui, estava estrondando aqui fala com a alto voz já. natural, fala alto, fala forte, né? E você teve problema em algum momento? A gente tem visto, eu estou perguntando isso porque tá cada vez mais comum até os artistas novos terem muito problema de voz, né? Muito por conta de cuidado, né? Que eu não faço nada, eu tomo gelado, eu fico no ar-condicionado. Eu nunca cuidei assim. Eu te falo que é uma coisa muito estranha. Se você disser, Marco, você deu a entrevista, você lembra o que você falou? Não. Marco, você narrou o rodeio hoje, você fez aí... você lembra o que você falou? Não lembro, cara. É uma força muito especial e eu nunca... isso que eu estou dizendo, assim, não sei se as pessoas em casa vão entender... É uma força tão grande, velho. Se eu tiver mal pra caramba, a minha voz sai. A hora que eu pego o microfone, faz pum. Você nunca chegou a fazer rodeio muito mal de voz? Já cheguei. No Pará já cheguei. Em Brasília, uma vez, muito seco, a voz não saiu. Você, no ano passado, acho que uma experiência muito diferente que você entrou como deputado federal. Sim. Você estava de suplente, já no meio do ano passado você entrou. Esse ano você... A data aqui, você já assumiu, então. Você vai assumir agora, você vai ser deputado, deve ficar os 4 anos ali. Sim. Eu já conversei com pessoas aqui que foram políticos, o Sérgio Reis veio aqui, o Marcelo Aguiar, que também foi deputado. Meus amigos. A minha pergunta não é nem política, é de experiência de um cara que é de outro mundo, assim. É legal lá? Quando você chega, o que é? Quem que te recebe? Como é que o papo... É montar num touro de cara para trás. Eu tive a felicidade, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, de ser muito bem aceito. Por quê? Porque eu narro rodeio no Brasil inteiro e sempre os deputados estão dentro das respectivas regiões políticas deles e dos quais lá muitos eu já tive contato, ou me conheciam, ou eu tinha ouvido falar de mim. Então foi uma recepção muito boa. E o único deputado de chapéu dentro dos 513... Pode usar chapéu? Cara, o Barbudo, Nelson Barbudo do Mato Grosso, começou a usar. Essa era uma dúvida que eu tinha. E o presidente, o Lira, ele não se opõe a isso. Mas antigamente não podia usar chapéu, que eu acho um absurdo, né? Por quê? O chapéu traduz bem o que é o povo brasileiro, o que é o povo sertanejo, o povo interiorano. O nosso país é sertanejo, queira sim, queira não. O Barbudo ele usa chapéu, né? O Barbudo... Pelo menos as fotos que eu vejo. Sim, sim, o Barbudo usou chapéu. Então, quando eu cheguei lá, eu disse, eu não vou deixar de usar chapéu, né, dentro do plenário. Então, usei o chapéu, espero que eu possa usar esse ano também. O meu chapéu não é para fazer xixi na sombra e nem para me proteger... Né, para me mostrar nada, é para me proteger do sol e tal, mas é uma referência, sim, principalmente por esse mundo que eu vivo, que é o mundo sertanejo, que é o mundo do rodeio, para as pessoas verem, ali está um cara do rodeio, ali é um boiadeiro. Então é isso, eu sou um cara super satisfeito com o rodeio, eu sou muito grato ao rodeio, né? Tudo que eu tenho, que eu construí, minha vida, minha família... Os lugares que conheci foram através do rodeio. Então, eu não posso deixar de representar o rodeio. Então, estou lá em defesa do rodeio, para a luta do rodeio. O rodeio tem... Poucos do rodeio me ajudaram. Desde quando eu assumi da outra vez, acho que 2 ou 3 pessoas do rodeio me ligaram, disseram, não, Marco Brasil, parabéns, você vai nos representar e tal. Mas a hora que der um pipoco lá, né, esse Marco Brasil ficou de representar. Então, por isso que eu valorizo muito o Capitão Augusto, né? Foi policial junto comigo, rodoviário, trabalhávamos juntos. Você conhecia ele? Sim, trabalhávamos juntos, na mesma viatura. Trabalhamos juntos. Porque ele é o principal que puxa a pauta do rodeio. Sim. Ou o principal, ou quase o único. Ele é o principal, o único, né?
Dia desse, lá em Brasília, eu conheci um deputado daqui que é contra o rodeio, daqui da região de Campinas. Faz parte do meio ambiente, dessas questões aí, mas já eu vou lembrar o nome. Eu disse a ele, pô, pega leve comigo lá, tal, pô, né? Izar, alguma coisa assim, um deputado federal. Izar é o sobrenome dele. Ricardo Izar, E ele foi deputado federal na outra legislatura junto comigo. E eu disse a ele, e o capitão Augusto falava, esse cara é gente boa pra caramba. Eu falei, como gente boa, cara? Esse cara, pô, é contra o rodeio. Mas eu conheci o cara, realmente, o cara é gente boa. Então... talvez seja o caminho para conseguir... assim, explicar para as pessoas, né? Como deputado federal, hoje, qual que é que a gente pode usar isso? Um juiz foi lá e determinou que não aconteça o rodeio de uma certa cidade. Então, você tem a possibilidade, como deputado, de pedir uma audiência com o juiz e lá falar, seu juiz, Entendi. Não maltrata, está aqui. Porque você não tem referência. A gente não tem referência. O cara diz não, e não tem como você conseguir. Então, eu quero me colocar à disposição, não só do Paraná, de onde eu sou deputado federal, mas todo o Brasil, sabe? Eu acho que está tendo agora... Fora que o Paraná tem um dos maiores rodeios, né? Alguns dos maiores rodeios. Sim. O Paraná, a gente não tem muito problema assim, dessas questões ambientais. O rodeio no Paraná está bem evoluído, como Minas Gerais, São Paulo. O Pará é um exemplo hoje de rodeio. Rodeio também protege os animais, né? Você fala, quer ver, Piunti? Quando o touro bandido no auge, eu lembro que tipo meu cachê era, um exemplo, R$5.000, o do touro bandido era R$40.000. Como é que o cara vai maltratar um animal desse, cara? Né? Um animal de rodeio vive melhor do que eu e você, cara. No tratamento, no acompanhamento, na lida, no cuidado. É ração de primeira qualidade, porque se o boi for magrinho, for fraquinho, ele não vai, cara. O cuidado. Então, é um absurdo quando as pessoas dizem isso, sabe? Essa questão de que o rodeio maltrata os animais. Deixa eu anotar aqui o lance de política, falamos de política já. Tem uma pauta muito interessante que foi muito forte na política por questões eleitorais, mas eleitoreiras quase. Que é a questão do agro, a briga pelo agro, que você também é envolvido, você vai estar lá ativo nisso. Como é que você vê? Assim... Eu vejo com tristeza já essa saída, 10 bilhões para a cultura, 10 bilhões e meio para a cultura e 1,5 bilhão para o agro. É isso que o brasileiro tem que saber, tem que valorizar e dar o valor certo a quem merece. Me recordo quando jovem, morava ainda em Dracena e tinha a Volkswagen vai fechar no Brasil, vai acabar, tantos trabalhadores serão dispensados, tantos, e o governo dava um aporte. A nossa agricultura, o PIB do Brasil hoje, o Brasil está vivo, o Brasil passa por crises, por dificuldade, por roubalheira, por tudo isso que a gente vê, graças ao agro. O Brasil, além de alimentar o nosso povo, o agro, nós alimentamos parte do mundo, né? E vai continuar esse ano, se Deus vai abençoar, vai ser safra recorde de novo. E vai ter um grande desafio para os políticos voltado ao agro, né? Serão penalizados, serão cobrados, o próprio agricultor. Referência da questão do Bolsonaro, onde o Bolsonaro apoiou. Então, se você me perguntasse, Marco, você é Bolsonaro, agora como deputado, você é Bolsonaro ou Lula? Devemos reconhecer a vitória do Lula? Sim, está aí, o Supremo diz que sim, o Exército diz que sim, as pessoas votaram. Não tem como, mesmo que eu fosse justificar, poxa, eu não fui votado, eu sou o Marco Brasil, o cara mais conhecido do Paraná, e eu não fui votado, eu não fiz 500 mil votos. O Delanhol fez 500 mil votos. Então está errada a urna? Não está errada, né? A forma que o Bolsonaro conduziu com
muitos acertos, mas também com muitos erros. Né? Essa questão da forma dele ser, dele agir, a forma que o Lula vem, que engole um baita sapo, traz o Geraldo Alckmin de vice, forma um bloco. Fez mais política. Fez mais política, né? Fez mais política. Então, eu acho que agora o povo brasileiro, sei que muitas pessoas vão criticar, falar, mas é hora de baixar, assumir, nós não somos juízes, não somos promotores, não somos ministros supremos, não somos Deus. Quem vai julgar é Deus, né? Então, aceitar e vamos embora, para que não perca a democracia, para que o país não caia em dificuldade como passa a Venezuela, como passa o Peru, e não está longe disso também, né? Então, vou lutar, vou com toda a minha força, quero ser a voz do povo paranaense, do povo brasileiro na Câmara Federal. Não estou lá por dinheiro, por fama, nem por poder. Você mexe um pouco na sua agenda? Você vai trabalhar menos com rodeio ou não? Não, vou continuar trabalhando. Dá para fazer os dois? Dá para fazer os dois, né? De quinta, sexta, sábado. Então, em Brasília é de segunda a quinta, né? Então, de quinta eu saio de Brasília, dá para ir a qualquer cidade. Então, a agenda aberta, me contratem, por favor, nem que for por dó. A gente falou da sua imagem, eu te perguntei antes do lenço. O lenço virou uma marca também, né? Virou uma marca. O lenço virou uma marca, foi um presente que eu ganhei do Sérgio Reis há muitos anos atrás e ele acabou colocando no meu pescoço e eu nunca mais tirei o lenço. Né? Aí no começo, no rodeio, as pessoas ficavam meio assim e hoje tem um monte de gente usando e tal. É bem bacana o lenço. O lenço, as suas pontas aqui do meu lenço caído no meu peito, eu aproveito para enxugar as lágrimas quando eu estou com saudade da minha esposa e quando eu estou longe. Então, o lenço é cultura americana ou não? É cultura americana, de bang bang, né? Acho que as pessoas usavam. Acho que o pé de pano usa lenço. É o pé de pano, o pé de pano é verdade. É aquele desenho, pé de pano, né? Pé de pano. Assim, dos antigos, né? No Texas se vê muito isso. E eu sempre gostei. E é bom que agora já estou ficando velho, então a pelanca vai caindo. Ele dá uma disfarçada. Já dá uma disfarçada. Você vai subindo. Vai subindo. Você falou para mim que o lance dos versos é algo que você tem desde lá de trás. Sim. Por quê? Você é um cara que lia ou você ouvia alguém falar isso ou nada a ver? Eu sempre gostei disso. Isso sempre me fascinou. Né? Você perguntou em questão de cantar. A música nunca me fascinou. Os versos, as histórias. E cada história dessa, Pinucci, cada verso que eu falo, que chega no coração das pessoas, se não tivesse uma interpretação, se não tivesse uma verdade, não iria fazer tanta diferença como faz no coração das pessoas. Muitas pessoas me dizem, cara, eu ia me suicidar, ouvi seu poema, cara, eu estava numa situação difícil, ouvi sua história. Então são histórias de que eu vivi, que eu passei, que eu conheci, que eu às vezes não sofri na pele, mas estava ao meu lado. Você escreve a maioria deles? Sim, mas antigamente escrevia mais, né? Não sou adepto à arte de montar, porém o rodeio eu aprendi a amar, com meu jeito simples sigo a narrar. Para fazer tudo que gosto, não tenho lugar nem horário, moro embaixo do chapéu, não carrego calendário, minha linguagem é simples, não conheço dicionário. No rodeio sou doutor, mas na vida só fiz o primário. Mas de vez em quando desapareceu um super bacana aí, de um amigo meu, narrador, que diz, vou deixar 3 conselhos para vocês, que você beba cerveja 30 dias por mês, sentar numa mesa de truco, o cara trucar, você manda 6, você volta pro ventre da sua mãe, mas não volta com tal de ex. Né? Tinha um que foi muito sucesso também antigamente, do Gleides Rodrigues até, passou para mim falar, há 3 coisas na vida que o homem não come de colher, rapadura, melancia e o beijinho das mulheres, né? Na época podia falar, então a gente vai mudando também. Você, assim, pode ser alguma ignorância, mas vou perguntar. Você tem muito essa parte da poesia. Porque a gente tem uma ideia do rodeio como aquela a engraçada, a tiração de sarro, a brincadeira. Esse que é meu diferencial. Faz tudo isso em um show só. Então, mas você caiu muito e ficou muito conhecido
por essa parte mais... Pelos poemas. Mas Adeus, até triste. papai, adeus, mamãe. Eu sou o filho que volta a bater na mesma porta. Só te interromper, o Adeus, papai, adeus, mamãe. Você sabe ele de cor até hoje, inteiro? De cor. Você sabe tudo, tipo... Antes de um rodeio, você precisa pegar algum... Nada, não. Ele vem. Vem na mente. Se você errar na hora, você choro, você fica bravo? Não. Eu não erro, cara, não erro. Ficou muito marcadinho. Você coloca o fundo certo da música, na batida da música. É igual decorar uma música, você não esquece mais. Uma música, não esquece. Eu vou pedir pra você fazer algumas coisas, porque eu sei que muita gente gosta, e eu, né, tô falando por mim, eu gosto muito mesmo. Eu vou pedir pra você fazer o Adeus, papai, adeus, mamãe. Claro. E alguns outros que você acha que... Isso marcou muito a minha vida. E eu vou contar até uma história para você. Que é uma música do Silveira e Barrinha? Silveira e Barrinha, né? Eu via isso quando eu era criança. E faz parte da minha vida isso, né? E eu vou te contar uma história que é muito engraçada. Então, fui no Japão, fazer um show no Japão. Chegou lá, o cara tal, Marco Brasil e banda e tal, e nós entramos lá. E primeiro, alô, meu povo, não sei o quê, cadê a loira? Aí nós, da galinha eu tiro pena, do peixe eu tiro a escama, da loira nós tira a roupa e leva elas pra cama. E, moreninha, cabelo loiro, vai lá em casa. Aí verso, né? Loira, se você soubesse o jeito gostoso que a morena tem, comprava oxigenada, pintava o cabelo e ficava morena também. Moreninha linda do meu bem querer. Então, as duas músicas animadas. A pinga é uma coisa do além. Quem bebe é corno, quem não bebe é também. Vida amargurada, quanta dor que... Então, a gente fazia animado, Saudade da Minha Terra. Aí tocamos Saudade da Minha Terra. Eu falei, agora para matar a saudade. Isso no começo, tinha 15 minutos de ter começado o show. Aí eu mandei esse. Adeus, papai, adeus, mamãe. Eu sou o filho que volta a bater a mesma porta que há muito tempo eu fechei. Quando eu fui embora chorando e aqui também soluçando, papai e mamãe eu deixei. Hoje de volta vejo a gaiola vazia do canário que um dia eu mesmo mandei soltar. Talvez o pobre passarinho voltou ao seu velho ninho como eu voltei ao meu lar. Vejo o meu cão policial latindo ali no quintal, nem me reconheceu. Vem, lobo, vem ver o seu dono que te deixou no abandono sem ao menos dizer adeus. Já vai alta madrugada, vejo a janela fechada do quarto dos meus velhinhos. Talvez mãezinha chora, sem nunca pensar que agora seu filho está tão pertinho. Talvez pensam que eu morri, porque nunca lhes escrevi desde a minha despedida. Eles devem estar velhinhos já na curva do caminho que conduz ao fim da vida. Abra a porta, papai. O seu filho está de volta para pedir sua benção. Eu sei que sua voz não sai cortada pela emoção, não precisa dizer nada. Deixa as lágrimas derramadas banharem meu peito de dor. Eu que vivi, papaizinho, 20 anos sem carinho, quero agora o seu amor. Papai, cadê minha mãezinha? Meu pensamento adivinha olhando nos olhos seus. Meu filho, chorando quero lhe dizer, sua mãe aqui não pôde viver, foi-se embora morar com Deus. Qual uma flor entre espinhos no abandono murchou. Papai, como você está velhinho, seus cabelos estão branquinhos, foram as tardes sem fins. Vejo na parede a fotografia da mãezinha que um dia eu deixei a chorar. Parece que ela me diz, filho, como estou feliz em ver você regressar. Deixei minha casa para fazer riqueza, para tirar da pobreza eu a meu pai e minha mãezinha. Mas compreendi tarde demais que eram os meus velhos pais a maior riqueza que eu tinha. E aí eu acabei de fazer isso. Acabei de fazer o poema. Cara, no Japão há mais de 20 anos, 30 anos, 15 anos, 10 anos sem voltar para o Brasil, todo mundo chorando, cara. Todo mundo chorando. E aquele fundinho triste, provavelmente. Aquele fundinho triste, tá? Aí todo mundo chorando. Acabou o baile, né, cara? Ninguém quis beber mais, todo mundo ficou emotivo, uns foram embora, tal. Aí o japonês falou, e aí, gostou do show? Garantido show bom, mas não pode fazer poema, todo mundo chora, ninguém bebe nada, né? Então, são essas coisas aí. Mas esse poema é maravilhoso. O outro, do Ivan Diniz, que me levou os 4 cantos do Brasil e do mundo aí, que é essa história marcante, que é o bens materiais, né? Que o dinheiro compra a casa, mas não te dá o lar, que é do menininho do carro. Pode fazer? Posso por favor. Fazer. Só que é mais comprido que guspe de bebo, velho. Não, mas por mim, tá... Não, então tá o povo bom. Gosta de ver. Esse poema é o que mais me ajudou, Piunch. É o que mais famoso que você... Esse é o mais famoso, né? Esse é o mais famoso. Fala... E aí, como é que tá seu coração, hein?
Preste atenção no que eu vou te dizer, que o dinheiro compra a casa, mas não te dá o lar. O dinheiro compra a cama, não te dá o sono. O dinheiro compra o livro, não te dá a sabedoria. O dinheiro compra o crucifixo, mas não te dá a fé. O dinheiro compra o remédio, mas não te dá a saúde. O dinheiro compra até o relógio de ouro, mas não te dá o momento certo de ser feliz. E o momento certo de ser feliz é agora, é o hoje. O amanhã pode não vir. O ontem já passou, então viva esse presente. Preste atenção, minha gente, telespectadores do Piunte e toda a região, o que tem a dizer. Esse fato é muito triste e vocês jamais irão esquecer. Existia um cidadão ganancioso demais, só pensava em poder e em bens materiais. Tinha uma esposa mal amada e um filho por nome Juninho, a quem pouco dava atenção e nunca dava carinho. O pai ignorava a família e só pensava no dinheiro, não tinha morada certa nem tampouco paradeiro. Quantas vezes a mãe ao lado de seu filhinho passavam o Natal, aniversário e outros dias sozinhos. O pai sempre viajando por esse chão brasileiro, não media as consequências para ganhar o seu dinheiro. Certa vez, um bom dinheiro ele conseguiu ganhar, comprou o carro importado que ele vivia a sonhar. E depois de algum tempo, com a sua família veio encontrar. Chegou em casa no seu carro dirigindo e para sua família foi logo se exibindo. Era um carro de luxo da cor azul do céu, que para todos ele mostrava como se fosse um troféu. O filho com saudades perto do pai chegava, mas ele não dava atenção, nem sequer para o garoto olhava. O homem só falava no carro, até parecia um louco. Depois de algum tempo, resolveu descansar um pouco. O pai foi dormir, o garoto ficou acordado. Olhando para aquele carro, viu uma sujeira do lado. Na inocência de criança, querendo o pai ajudar, pegou um balde com água, uma bucha de aço e começou a esfregar. Depois, com simplicidade, foi correndo o pai acordar. O homem, ao ver o seu carro todo arranhado, ficou muito abalado e nas mãos do menino começou a bater. A mãe, num quarto trancada, não podia seu filho ajudar, vendo o pai com muito ódio, o garoto castigar. O pai, mostrando maldade, impedia e não deixava que a mãe buscasse socorro para seu filho que ali chorava. 3 dias se passaram de sofrimento sentido, até que o pai foi consertar o carro. Aí sim o filho pôde ser socorrido. O médico deu a notícia tão triste de se escutar. Mãe, a mãozinha de seu filho teremos que amputar. Em estado de choque, a mãe foi internada e naquele mesmo dia a cirurgia foi marcada. Passaram-se alguns dias e o pai foi avisado. A notícia deixou o homem totalmente desesperado. Chegou correndo no hospital, onde seu filho estava internado, e ao ver seu filho com a mão amputada, começou a chorar. O menino abraçou e quis o pai consolar. Na inocência de criança, para o pai começou a falar: papai, meu papaizinho, eu nunca mais vou fazer o senhor chorar, pois eu não tenho minha mãozinha para o seu carro arranhar. O homem saiu correndo, sem saber o que fazer, com tanta dor e remorso não queria mais viver. Não tinha mais solução, não tinha outro jeito. Pegou então uma arma e, sem pensar, atirou contra o próprio peito. Aquele tiro tirou a vida em poucos instantes de um homem egoísta, covarde e ignorante. Termina essa triste história, espero não ouvir outras iguais. E deixo aqui uma mensagem para os filhos e pais, que na vida há coisas mais importantes do que bens materiais. Ele é pesado. Esse é pesado, Pionte. É do Ivan Diniz? Do Ivan Diniz, que também faleceu de Covid, um grande amigo. E eu estava te dizendo aquela hora, depois até eu mesmo me interrompi. Antigamente você escrevia bastante, você fazia, mas depois foi crescendo tanto. Nós estamos gravando agora 60 poemas, né? Que eu vou estar ativando novamente meu YouTube. O João Pedro, filho do meio, que cuida. O João é advogado, mas é um amante. Eu acho que o João gosta mais da minha carreira do que eu, né? E então, todo mundo lá também é seu fã, todo mundo gosta. Foi o João que falou comigo, não foi? O João que fala contigo também. O João é... Ele até queria estar aqui hoje, mas a Maria Helena casou recentemente, mulher brava, então... Eu achei que ele viesse hoje. Sim, era para ter vindo. Ele tem advogado, tem escritório de advocacia em Marília e Londrina, então ele tem uma audiência hoje em Marília, então ele veio do Paraná, até deixei ele em Marília, né? E vim a São Paulo e amanhã estou voltando. Eu pulei uma pergunta lá do comecinho. O sobrenome Brasil se tirou de onde? Brasil, porque eu sou grande e mal administrado igual o Brasil. Brincadeira. Meu nome é Marco Aurélio Ribeiro. Brasil, no começo, eu fui criado com a minha avó, como disse lá atrás, e a minha avó era evangélica.
E tinha uma igreja perto de casa, acho que é Assembleia de Deus, o Brasil, Congregação Cristã. E a minha avó ouvia muito uma rádio também. E essa rádio cantava um hino, falava: acorda, Brasil, Brasil, tá na hora de acordar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. E para mim ir para a escola, ela sempre me cutucava: acorda, Brasil, vamos para a escola, vai, Brasil, levanta, o Brasil precisa de você. E ela me chamou de Brasil. Então, poxa, aí como jogador, eu fui Marco Aurélio. Na Polícia Rodoviária usava o nome Marco Aurélio. Mas aí pro rodeio, que era mais brutão, falei: pô, Marco Aurélio não é bem, né? E aí eu falei: vou botar Marco Brasil. E deu certo. Acho que essa foi uma das maiores referências que me ajudou bastante. O nome ficou... ajudou muito. Soou né? muito, Então o nome... Porque não tem aquela pergunta: qual o Marco Brasil, né? Não tem outro Marco não Brasil. Não tem. Agora tem o Marco Brasil Filho, né? O filho. O Marquinhos tá indo super bem também. Casou recentemente, vai ser pai agora de uma menina. Estamos ansiosos também. E Maria Vitória está vindo aí, né? Então, muito feliz. O Zanelac está lá em casa também, fazendo muito sucesso como youtuber. Então, nossa família muito feliz, muita gratidão a Deus por tudo que tem acontecido. A vida não é fácil. Quando veio a pandemia, passamos por maus bocados, né? Não na parte financeira, na parte psicológica, do que seria a humanidade, as pessoas perdendo seus familiares. E foi uma coisa que eu bato bastante nisso daí, Piunti, que eu achei que depois da pandemia as pessoas iam ser indiferentes, gostar mais do ser humano, valorizar, cuidar mais, mas você vê que as promessas feitas na pandemia, que as orações feitas aí nas igrejas, que os pedidos de casamento às vezes não são tão verdadeiros, né? Como deveriam ser, né? Eu vejo que falta um pouco mais amor nas pessoas, respeito, verdade na vida das pessoas. Nós estamos, não sei se é da minha idade, você vai ficando velho, vai ficando... Eu não pergunto, você tem quantos anos? Estou com 50. 50? Novo ainda, só sou meio usada. 50 de rodeio, mas amanhã eu faço 57. 57 anos? 57 anos. Sou de 1966. O cabelo ficou branco novo? Novo, mas eu pintava, cara. Mas eu me arrependo tanto. Não arrependo muita coisa na vida, não. Mas eu arrependo de ter pintado o cabelo. Cara, o que eu não gosto... Eu sou fã pra caramba do Sérgio Reis. O cara que eu tenho a maior referência é o Sérgio Reis na minha vida toda. E eu vi o Sérgio Reis de cabelo branco, cara. E aqui, ó, puxa, envelhece muito, fica muito feio. Então eu pintei meu cabelo a vida inteira. Muito tempo. Por isso daqui, cara. Não por ser grisalho, não, que eu aceito bem as coisas. Pelo lateral do chapéu. Pela lateral do chapéu, por eu usar chapéu, né? Então era essa referência. Aí pintava, aí saía no sol, ficava alaranjado. Aí você tinha que usar boné, né, para disfarçar fora o rodeio. Mas agora, não, me aceito bem assim. Tá bom, não precisa mais. Tá bom. Tudo mudou. Minha mulher gostando, tá bom. Tá valendo. Você é do interior de São Paulo, muito sertanejo, de Dracena ali. Dracena. Provavelmente você era fã, você ouvia muita gente, e em algum momento você passou a conviver com esses caras, a conhecer artistas que você ouvia quando você era moleque. Você lembra dessa mudança? Tem uma história que eu conto muito. Minha mãe tinha um bar e ela ouvia muito Milionário Zé Rico, Tião Carreiro. E aí o Milionário Zé Rico tinha um time de futebol. E eles iam se apresentar em Dracena, jogar o futebol e depois à tarde fazia o show. E minha mãe comprou o ingresso. E eu lembro, cara, que eu fui lá: mãe, me dá esse ingresso, deixa eu ir. Não, filho, você não é nem fã. Eu era meio pivete ainda, tal, né? Eu sou louca para conhecer esse Zé Rico, tal. O Zé Rico era o Gustavo Lima da época, né, cara? A diferença do cara, tal, milionário. E aí eu perturbei tanto minha mãe, que mãe é mãe, né? Que ela deu ingresso para mim. E qual que era o objetivo desse ingresso? Que ele tinha um time. E eu gostava de música sertaneja.
E eu gostava do futebol. E eu gostava de viajar. E aí eu falei, puta, eu vou lá, converso com esses caras, vai que eles estão precisando de um goleiro no time, eu vou, ajudo eles no show e tal. Eu via circo, cara, em casa, e eu ficava louco para querer ir embora junto com o circo. Eu sempre gostei disso. Desculpa. Eu sempre gostei disso. E aí, passou o tempo. Eu entrei lá dentro e quando eu estava dentro do futebol lá, cheguei um pouco atrasado, que já tinha começado o jogo e não tive acesso a ninguém. Então foi uma decepção, eu nem fiquei pro show. E voltei para casa, mas fiquei mais decepcionado por ter tirado a minha mãe de realizar um sonho dela. E o tempo passou. E você vê, o Milionário Zé Rico estava assim, bem desaparecido e tal. E eu com o Paulo Gomes fomos a São Paulo. E aí de meia, puxa vida, o Milionário está uma situação difícil, assim, que sem show, sem nada. E naquele tempo era VHS ainda, era fita cassete. Não era nem DVD, era VHS. E aí o Paulo e eu fomos em Marília, conseguimos o estádio, fizemos de graça, o prefeito apoiou, e porque a gravadora não tinha esse recurso para fazer. E fizemos o DVD, a fita de VHS, Milionário Zé Rico, o primeiro show gravado. E eu que apresentei até. Então eu estava com o helicóptero na época e eu cedi o helicóptero para o Zé Rico chegar de helicóptero e tal, e deu uma volta, que era o sonho dele, fomos no recinto da Unimar, descemos lá e tal. E eu contei essa história para o Zé. E o Zé chorou, cara. Chorou de emoção. E você vê, eu era um fã desconhecido, depois fiquei amigo. Me convidou para vir no primeiro ano de aniversário dos filhos. Tivemos aí, tanto com o Milionário, era meu vizinho de propriedade rural no Mato Grosso. Ficamos amigos, convivi muito tempo com ele, acho que foi uma perda grande. E aproveitei, acompanhei muito o João Paulo e Daniel. Foi uma perda grande também. Sua mãe acabou conhecendo o Zé Rico ou não conheceu? Não conheceu. E ela me viu assim, me viu fazendo rodeio, eu voltei em Dracena, ela foi na arquibancada, me viu assim, iniciando a ficar conhecido, famoso, mas ela não viu. Mas ela tinha uma música que ela gostava muito também depois, que era... que o Mato Grosso e Matias cantou no meu DVD, que é Retrato de Mãe. Triste também. Triste nossa. pra caramba, cara. Então, nessa experiência de vida, na minha vivência, que eu levo a minha vida. E isso não acredito em sucesso, acredito no reconhecimento das pessoas, reconhecimento que às vezes não chega, que não são valorizados, mas eu não me incomodo com isso. Então desbravei na televisão, as minhas redes sociais é uma das maiores do rodeio. Você fez muita coisa na TV, né? Ah, sim, muitos programas de TV, na televisão, fui em todos os programas e tal. E você vê, para quem não canta, não talvez eu estou me colocando no seu lugar aí. É um personagem, né? É até difícil você estar aqui comigo, né? Nessa entrevista, porque na maioria das vezes não as pessoas tem um violão estão aqui com música, mas é que eu não trouxe o violão, se tivesse falado. Mas então, cara, é isso assim. Eu sou muito grato a Deus, sou muito grato. Tenho 2 DVDs, são aí disco de ouro, disco de platina duplo. Então, se for lá em casa, é bem bacana ver minha história. Tá tudo bem guardado. Tudo que eu ganho dos fãs, das fãs, eu guardo. Desde um pigentinho, desde um... Tudo. Então, tudo guardado. E, graças a Deus, o João cuida bem disso. Minha esposa Larissa também é uma baluarte que me ajuda em todos os sentidos, sempre apoiando. Então, sou muito feliz. Só gratidão é a minha palavra. Só uma curiosidade para contar. As pessoas, eu não sabia que você era tão alto. 1,96 m. 96. Eu entrou aqui, eu falei, pô, mas peraí, o que tá acontecendo aqui? Você não dentro tem da ideia. arena fica pequeno, né? Você vê de longe ali. Você sabe que a minha altura que me chamou a atenção, porque a maioria dos locutores são baixos, né?
Só eu e o Marco Filho que destoa de O Marco todo Filho mundo. é alto também? É alto. O Marco Filho tá é mais alto que eu e tá mais forte. Ele é mais alto que você? É, mais alto um pouquinho do que Ah, eu. não Eu já tô sabia. encolhendo, né? Tô ficando velho, já vou Tá encolhendo. Você... Eu sempre falo de uma questão aqui, que você é um cara que estourou e aí você vive até hoje bem disso. Mas você passou por muitos caras que foram sucesso e simplesmente sumiram, talvez você nem tenha contado. Muito. Acontece isso no mundo do rodeio, acontece no meio da música, principalmente. Eu acho que na vida, em todos os Sim, caminhos. Você é um cara que, você falou de propriedade rural, você é um cara que foi para outros lados também. Falando para a molecada que muitos assistem aqui, o que você falaria, o que você fala para seus filhos, por exemplo? Nesse lance, às vezes o cara consegue alguma coisa, não aproveita. Você mexe com outras coisas Cara, hoje? sim, cara, eu faço não só a parte política. Isso que foi o meu diferencial, irmão. Eu faço de tudo. Na pandemia, quando tudo parou, cara, eu fiz condomínio de lotes, eu corro atrás, eu faço rolo de carro, eu faço... eu mexo com venda de propriedade rural, eu mexo com compra e venda de tudo, né? Eu só não dependo. Um exemplo bacana que tem no mundo sertanejo é o Teodoro, cara. Teodoro é ganhador de dinheiro, né? A pandemia me ajudou. Eu faço rádio, né? Na pandemia, nos 2 anos parado, eu fiz rádio todos os dias na Tarobá FM. Eu amo rádio, né, cara? Eu sou um suspeito de falar do rádio. Então, eu não paro, cara. Eu faço meus CDs, eu faço meus poemas, eu corro, eu não fico em casa. Eu aproveito cada minuto. As pessoas, às vezes, acham feio. Um dia eu estava na cidade. Um cara disse, eu quero comprar um terreno seu. Eu disse, tudo bem, eu quero lhe vender. Pô, eu não tenho dinheiro, eu quero te dar uma carga de vinho que eu importei da Argentina. Falei, bota lá no quintal de casa. Botava dentro da minha caminhonete. Eu, Piúde, tudo bem? Tu quer vinho? Quanto? Pô, tem uma caixa aqui, ó, 6 vinhos por R$100, vai. O cara me dava R$100. Pô, não sou Marco Brasil, eu não vou. Eu sou da luta, irmão. Eu sou do pega. Se precisar voltar amanhã, carpir, se precisar ser caminhoneiro, se precisar voltar para a polícia rodoviária, eu estou à disposição. Sou desprendido de vaidade, velho. Não tenho vaidade. Nenhuma. Então, estou por aí, não sou perfeito. Eu disse para o Marco Filho ontem, se eu pegar uma mensagem que eu mandei para ele aqui ontem, falei, filho, tá gravando em Goiás? Filho, vem embora para casa, tal, vamos pegar, começou o ano, cuidar das suas coisas. A gente não sabe o que vai ser do rodeio daqui para frente, né? Ou do Brasil. Vamos fazer as coisas, pé no chão, vamos correr. Você falou de sucesso, velho. Eu vi tanta gente que tombou nesse caminho, onde eu cheguei até hoje, e estou tentando. Pessoas que quando eu comecei tinham tudo e mais um pouco, e hoje vivem de favor, né? O meu tempo era, puxa, a banda Gera Samba, El Chan, Carla Pérez. Pô, não sei como eles vivem, né? Não tô radicando desgrama na vida das pessoas, mas eu digo assim, é trabalhar, é você não se enganar que daqui a pouco não vai vir outro, que você vai ficar em segundo plano e que você sempre vai viver disso, porque cansa, cara. Se eu confesso a você, cansa. Às vezes eu estou em casa, saímos de manhã em casa. Esses dias nós fomos em Itaituba, no Pará. Descemos, pegamos o avião 4 horas da manhã em casa, chegamos às 5 da tarde em Itaituba, andamos 300 e poucos, em Santarém, andamos 300 e poucos quilômetros, 100 e pouco estrada de terra, né? Para chegar em Itaituba, passa uma balsa para você narrar 8, 9 da noite. Termina, você tem que voltar embora, tudo isso para pegar o avião às 2 da manhã. É cansativo, a idade também vem corroendo, né? Mas importante é não desistir. O que eu quero deixar para os jovens que te assistem, que te acompanham, é uma frase que eu sempre digo, nunca diga a Deus que existe um problema,
mas diga o problema que existe um grande Deus. Nós não viemos nesta vida para passar social de brigadeiro. Todo mundo tem problema, cara. O cara mais rico do mundo tem problema. O cara mais pobre, o cara tem dor, tem falta de amor, tem contratempo familiar, tem doenças. Nós viemos nesse mundo, é um aprendizado. Eu acho que nós estamos aqui depurando a nossa raça, né? Que você vê que é tempos difíceis que nós estamos vivendo. E tempos de busca por muita coisa, a tecnologia traz quem está longe para perto, leva quem está perto para distante, as pessoas não estão se conhecendo mais, os vizinhos já não se cumprimentam, as pessoas não têm mais paciência uma com a outra. E depois que vencer essa etapa na rua, as pessoas estão trazendo isso para dentro de casa, não estão tendo tempo para si, para seus familiares, para aquilo que a gente gosta, né? Então eu preciso aproveitar esse tempo que me resta, porque esses 57 eu já vivi, isso daí já acabou, isso daí já foi, vai mudar nada, né? Então eu preciso aproveitar e viver quantos mais eu tiver de dias. Você, não sei se você percebeu, muitas respostas que você dá no ritmo de locução? De locução, de declamação, com as pausas, sim, com a respiração. Eu falei, pô, tem uns que... Porque... liga a chave, liga ali na hora de falar. Gozado, mas se eu fosse... Você viu que antes aqui eu estava brincando com a sua mãe, com a sua irmã aqui, falando... Acho que é a forma de ser, né? Acho que já ficou automático. Já ficou automático. Você só... A gente tá chegando no fim aqui, eu segurei o Marco. Uma sexta de manhã toda, pré-assumir, como chama mesmo? Deputado federal? Quando vocês vão assumir, tem como que chama? A posse. A posse, que tem outro. Eu esqueci o nome que eu ia falar. Mas enfim, vocês tomam posse agora. Cara, é muito interessante tudo que você fez. É muito louco, cara. Se você for ver, é muito louco. É muito louco. Cara, eu fui vendedor de salgadinho, eu fui caminhoneiro, cara, eu fiz tanta coisa na vida. Semana eu tava falando, o cara tá falando de cadeira. Pô, eu sei enrolar essa cadeira. Mentira. Ô, Marco, corta meu cabelo. Cadeira de... Marco, corta meu cabelo. Eu sei cortar cabelo, cara. Eu sou piloto de avião, não te falei, né? Não. Sou piloto de avião. Eu só nunca pilotei trem, cara. Tem a RAIS, tudo que tenho oportunidade de fazer, tudo que eu tenho conhecimento, eu vou atrás. Ô, Marco, vamos fazer um negócio ali que eu vou aprender. Eu aprendo, cara. Eu aprendo, todos os dias eu aprendo. Você falou que entrou na faculdade de Direito? De Direito. Fiquei no último termo de Direito, e aí mudou para 5 anos. Eu fiquei no 4º ano, que era 4 anos, eu ia terminar. Aí mudou para 5 anos, e foi quando houve a explosão e tal. Depois eu tentei voltar, acabei não voltando. Fiz gestão pública, né? Nesse meio termo aí, nesse tempo. Depois, morando em Londrina, eu fiz gestão pública, que é para entender mais onde o caminho que eu quero chegar. E a política é muito importante, a política é muito boa também. Eu estou muito confiante nesse mandato, em poder dar minha contribuição, ajudar o povo paranaense, né? E não só o povo paranaense, como o povo brasileiro. Eu, nesses 4 meses que eu fiquei como deputado federal ao final do ano, eu fui relator do Fundo Nacional de Habitação no governo Bolsonaro, 24 bilhões e 300 milhões de casas populares, né? Fiz projetos de lei importantes, como questão da cadeira de rodas, para tirar o imposto da cadeira de rodas, para zerar o imposto do leite não 1. Estou com um projeto agora para, quando começar um dos primeiros, eu vou em busca do dinheiro do ECAD. Onde é investido o dinheiro do ECAD? Onde está o dinheiro do ECAD? Um problemão aí. Né? Cara, não é um problemão, nós temos que ter a solução, nós temos o direito de saber, né? O ECAD recebe de todo mundo, o cara do show, da barraca, da loja, do hotel, da quermesse do padre, do rodeio, dos shows. Pô, e ninguém sabe. Nunca ninguém falou, olha, o ECAD faturou. E o ECAD é um dos maiores faturamentos da atividade artística do Brasil. Acho que nem Barretos fatura anualmente
como o ECAD. Então eu sou um representante do povo, sou um fiscalizador, né? Então quero ir em busca disso, em busca dessas respostas, as mesmas respostas que eu também quero ter. O dinheiro das multas, né, deveriam ser voltados para a melhoria das rodovias, das estradas. Então acaba vindo junto nas prefeituras, para onde é usado, não é. Né? Então são essas questões que eu quero buscar, uma defesa em rodeio, tenho projetos bacanas na área de agricultura familiar. Eu acho que esse cinturão hoje, as pessoas inchando a cidade, inchando, uma questão de que as pessoas possam ter condições de plantar no fundo de suas casas, nos seus quintais, nos seus terrenos, nas suas propriedades, um SEASA regional para poder estar atendendo escolas, as APAES, os hospitais, e que as pessoas, principalmente de mais idade, possam ter um ganha-pão, sem esperar só a aposentadoria. Também uma curiosidade, você é uma figura conhecida nacionalmente, mas aí, obviamente, quando você sai como candidato, você precisa ser votado ali no Estado, para ser deputado federal, no Sim. caso. Como é que você foi parar na política? Qual que foi essa conversa? E como é que é tentar transformar uma imagem que é conhecida no rodeio, na música, para alguém a ganhar um voto? Como é que foi esse processo, assim? Cara, é difícil, esse processo é difícil. E quem faz? Você acaba trazendo uma turma experiente ou é você? Não, o rodeio, eu sou político há muito tempo, porque você narrar rodeio não é fácil. Você tem que anunciar que daqui a pouquinho vai cantar o Piunte Banda. Você tem que falar da Made in Mato, que é o patrocinador do rodeio. Você tem que falar do presidente da festa. Você tem que falar dos outros locutores. Você tem que tocar a música e você tem que animar o público. Você tem que falar o nome do boi, do cavalo. Você tem que falar o nome do juiz, do salva-vida. Da companhia. Da companhia. Então, você se desdobra em 20. As pessoas pensam que narrar rodeio é muito mais fácil fazer um show, que na maioria das vezes todo mundo sabe que são as mesmas músicas sempre, do que o rodeio. O rodeio eu não sei. Vem agora o peão mais famoso do mundo no touro mais forte do mundo e vai dar a melhor montaria do mundo, e de repente o peão mais forte do mundo cai, né? Você não sabe. Então o rodeio é tudo improviso. Às vezes você acha que esse menininho magrinho pesa 60 quilos, vai montar no touro bandido, e o cara vai lá e para. Né? Então isso, o rodeio é totalmente improviso. Totalmente improviso, o rodeio. E transformar isso em votos é graças à credibilidade, o trabalho, a nossa humildade, a nossa confiança, né? Essa confiança que você passa às pessoas. Não é fácil pedir voto. Quando você chega num lugar, as pessoas vêm até você. Ô, seu Marco Brasil, sou seu fã, já assisti um rodeio seu, eu já vi você descendo de helicóptero, eu já vi você dentro do cavalo, eu já vi você na televisão, eu já escutei no rádio. Mas quando você sai candidato, você vai lá, tudo bem, Piunte, olha, é o Marco Brasil, estou aí com o meu projeto e tal. Uns aceitam, outros não, outros viram a cara. Dão resposta atravessada? Muitos. Eu não quero. Essa semana eu fui em Londrina agora fazer uma visita com meu amigo e vereador Madureira. Está entregando um campo lá de futebol em um bairro. Eu cheguei lá agora, o cara disse: o que você vai prometer para mim aqui? Eu falei: cara, eu não prometi nada na campanha. O senhor sabe para quem o senhor votou para deputado? Eu não sei, então. Primeiramente, o senhor devia saber para quem o senhor votou, para o senhor cobrar o seu deputado. Claro que o senhor não votou em mim, né? Porque o senhor está falando dessa forma, o senhor me conhece. Não estou na política para prometer nada para ninguém, não estou na política para enganar ninguém, assim como foi minha campanha. Ficha limpa, mãos limpas e alma limpa. Negou Marco Brasil, você ficou de suplente? Fiquei. Cabeça erguida. Não comprei um voto, Piunte. Enganei ninguém, fiz como manda o figurino, né? Se os outros fizeram, cada um faz da sua vida. Quem vendeu o voto também, o problema é dele. Eu fiz minha parte.
e eu tenho muita responsabilidade nessa questão da política. Eu não posso jogar fora. Pô, tudo que você fez. Né? Tudo que eu fiz, jogar fora em 4 anos, em 6 meses, em 8 meses, em 1 dia, 2 dias, né? Então jogar no lixo toda essa história bacana. Ó, o menino aí, também vou repetir, não sou juiz, não sou promotor, não sou nada. Olha o Daniel Alves, o que ele fez da vida dele, né? Em poucos minutos. Isso é você não ter a noção de que tem hora que você tem que saber parar. Não é parar de trabalhar, mas é parar de achar que a vida você manda, você é o superior, você é o seu eu e nada mais. Então essa hora as pessoas se perdem. Assiste aquele filme do Eike Batista, aquela série do Eike Batista. Eu vi o anúncio hoje. É muito interessante, cara. Ali, para você que é empreendedor, para você que está bem na sua vida, claro que não tem limite. Ganhar dinheiro não tem limite. O limite tem que ser você. E hoje eu tenho limite, né? Eu conquistei tudo que eu quis, cara. Tudo que eu inventei, que eu pus na cabeça. Fui o primeiro locutor a ter empresário, fui o primeiro locutor a ter ônibus, fui o primeiro locutor a ter equipe, fui o primeiro a narrar fora do país, só nos Estados Unidos, mais de 19 vezes narrando lá. Poxa, todos os estados eu já narrei, né? Então é um feito, porque locução de rodeio muito é regional, às vezes de um estado próximo ao outro, mas eu sei a hora de parar, tirar o pé. Então você tem que saber, tudo tem um limite, tudo na vida tem um limite, e quando você quebra esse limite, você se acha superior. O Marco Brasil está falando isso, que ele é o cara. Não sou o cara, só aprendo todo dia. Aprendo todo dia e põe na balança. Isso está certo, está errado, que caminho que eu vou, saber a hora de recuar, saber o enfrentamento. Estou pronto. Você é o maior deputado do Brasil, 2 metros de altura. Estou tentando lembrar se tem algum, mas os novos eu não sei. Não. Era o Sérgio Reis, era o Sérgio Reis. Eu queria muito te agradecer, mas só registrar. Você falou de Itaituba aqui. Itaituba foi a cidade que a Marília fez o primeiro show da vida dela. Sim. Foi ali. E quando ela morreu, eu estava narrando lá, cara. Itaituba. Eu estava dentro do sindicato rural. E como eu te falei, eu sou piloto, eu vi o avião. Eu não tenho experiências, mas pela forma do avião, os caras, não, caiu na pedra ali, não pode chegar ninguém. Falei, morreu todo mundo, né? Pela turbo-hélice, por tudo ali, né? As condições do avião, o baque é muito grande. A aviação o impacto não é brincadeira. Eu não conheço, eu acho que eu não fui ao Pará ainda. Itaituba eu não conheço. Você tem que conhecer o Pará. Itaituba é um lugar de festa. Todo mundo toca lá, né? Sim, Itaituba, Xinguara, o estado do Maranhão. É um povo muito feliz. É um povo onde a agricultura está chegando, a pecuária é forte. É um povo feliz. Lá não tem tristeza. O povo paraense não é triste, velho. É esse povo animado, sacudido. O caboclo vai lá, tá sem nada, toma um açaí, vai para cima. Então é um estado açaí tomado do jeito direito, né? Jeito direito. Não que nem a gente que estragou o açaí. É muito legal. O cara pega um peixe assim, ó. O que é o açaí, o que é o arroz para nós aqui no sudoeste, no sul, né? O que é o arroz? O feijão é o açaí para eles. Então eles comem açaí com peixe. Bota o peixe aqui frito, assado, bota o açaí por cima e come. Mas esse açaí doce, não é esse açaí sorvete que a gente vê aqui. Xarope, xarope, é um outro açaí, é muito diferente disso. Você experimentou? Sim. Não, eu não experimentei. Tapioca, tem muita coisa boa lá. Meu Deus, lá é. Eu queria muito te agradecer. Um cara que eu quis falar muito no ano passado, mas eu fiquei achei legal de ter sido nesse começo de ano. Que bom. Porque eu acho que vai ser um ano muito legal para sua carreira, né? Para a sua vida também, para a nossa vida sertaneja. Parabéns, você é uma bandeira hoje. Você é o espaço ficou tão curto para os cantores famosos, iniciantes, desconhecidos, dar essa partida. Você tem o respeito de todos e estou muito feliz de estar aqui, conhecer você pessoalmente, sua mãe, sua irmã, que Deus abençoe, muita luz na sua vida, muita saúde, e qualquer dia apareça lá no nosso rancho, lá por caso, tomar um café também, pagar esse monte de café que nós bebemos aqui. E tem um verso que eu gosto muito.
É isso mesmo, eu pedi para você encerrar com o verso. Que fala, eu vou deixar meu endereço. Fala, peço que jamais se esqueçam do Marco Brasil, pois de vocês levarei com lealdade e lembrança de bem-querer. Nos encontraremos pelos rodeios da vida, ou então aqui no Piunte ou nos meus DVDs. Vou deixar meu endereço. Ficarei feliz se você me visitar. A minha casa não tem luxo, porém, quando ralear o mato, por favor, tire o sapato para passar o ribeirão. Lá não tem água encanada, não tem farol de parada, nem tampouco contramão. A grama verde é o tapete da chegada, onde o vento nasce agitando a paineira como se fosse uma bandeira hasteada em meu quintal. Não bata forte quando passar pela porteira, que a pancada da madeira machuca o meu coração. Lembra a batida? Que ela deu na despedida, fazendo da minha vida morada da solidão. Tem um muito bacana que eu gosto muito, que fala assim... Isso é uma música, né? Meu endereço é do César e Paulinho. Agora está regravada por muita gente. Mas era uma música desconhecida. Acho que nem o César Paulinho, acho que trabalhou ela na época. E depois eu gravei e foi um sucesso. Está nos meus DVDs, tudo. Tem um que fala... Às vezes fico pensando, deitado sobre meus arreios, como é triste um homem uma vida mal tropeada. Quando a sorte desgraçada nega os estribos pra gente, não tem homem valente que aguente a parada. Sempre fui indigenete, domador profissional, jamais caí de cavalo por mais forte que fosse o soco. Com meia dúzia de troco deixei tropas mansinhas. Tive tropas minhas de um pelo igualzinho só. Amores eu tive bastante, mas todos mandei embora. Saudade eu sinto agora daquele tempo distante. Amigos Piunte, amigos, eu nunca fui chegar de qualquer lado. Jamais fui encilhado por maturengo qualquer. Hoje, porém, transilhado sozinho, manso de rédeas no chão. Dando pro campo a mão desta vida eu me apeio, sem uma mulher pros carinhos, sem um cavalo pros arreios. Aí a solidão pura do boiadeiro. Muito bom. Obrigado. Pedi para as pessoas também acessarem, nem que for por dó, @Marco Brasil, me ajudem. Não, ele é deputado, então pode ficar pedindo tudo agora lá. Vou pedir. Obrigado. E vá a Brasília, eu faço questão. Você já foi em Brasília? Já foi, mas não no Congresso? Não, precisa lá no Congresso. Todo mundo deveria conhecer o Congresso, ver o trabalho, fazer uma visitação. Estou à disposição do meu povo paranaense. Obrigado aí de social, né? Tem que ir de paletó, de terno ali, não tem? Não. Só um paletó. Esse é o problema. Mas vou comprar. Imagina eu. Mas fica chique de paletó e chapéu. Fica bom, né? Fica bom. Por curiosidade, você chegou a montar profissionalmente ou de brincadeira? Rapaz, o tempo Você é meio alto para ser sim, peão não dá certo, né? Eu montei, mas 8 segundos, né? Então não parava nem arrisco. Eu acho que muito mal valorizado, um valor de um peão. Cara, ali você não tem como combinar com o touro, que você não vai pisar em você. No máximo 80 quilos contra 1000, velho. Olha que diferença que dá, né? Então, realmente, esses meninos são luz. Sem eles, não existe rodeio, nada, né? Esses dias teve um deputado que fez um pedido para que acabassem certas profissões, como tem uma lista grande, né, Larissa? De artistas, profissões de artista, músico, eu vi, peão sim. de rodeio. Que alguns. Deputado louco, né, velho? Por isso nós estamos atentos lá para tirar essas loucuras. Em vez das pessoas valorizarem o nosso povo, dar condições da pessoa ter um respaldo, uma profissão, um respeito, a facilitar isso até, né? As pessoas têm uns cabeça de bagre que vão contra. Você falou, o Adriano Moraes veio aqui, eu entrevistei ele ano passado, e aí ele fez uma lista de fraturas que ele teve para o nego ficar falando, é melhor não mexer com isso, não. Não, é melhor não mexer, cara. O Adriano é uma referência, né? O Adriano é uma referência. O Adriano tem um busto dele, estátua do Adriano nos Estados Unidos. A gente vai por lá, né? Falta muito ainda. Mas o que é o rodeio? Quem está nos assistindo aí fala, e o rodeio nos Estados Unidos? Muitos me perguntam. O que é o futebol para nós, em questão de organização, de público? É o rodeio para eles lá, né? E que é o futebol para nós aqui,
para eles lá o futebol nosso não tem tanto valor. Lá o valor é mais o rodeio. Agora que os times estão indo, Ronaldinho está com o time mas lá. aqui é por injeção de dinheiro, o né? Pelé já tentou ir há muitos e muitos anos lá, quando deixou o Santos, foi para o Cosmos, né? Para alavancar isso lá, nessa organização. E não aconteceu, né? Então, as pessoas têm que valorizar mais o rodeio, as exposições, a pecuária. E eu tô atento a tudo isso. Conte comigo. Muito obrigado. Valeu, meu garoto. Valeu. Deus abençoe. Você também.